Como é bom ver o que Deus faz na vida das pessoas. E a mensagem que eu quero te dar hoje é: não perca o tempo da oportunidade. Tem pessoas que não estão preparadas para reconhecer as oportunidades que Deus coloca diante delas. E por isso, muitas vezes, elas não conseguem fazer as suas vidas andar, porque elas não estão preparadas para reconhecer as oportunidades. E eu quero te dizer que Deus sempre tem uma oportunidade nova em nossas vidas. Mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade. Quem lembra aqui da parábola dos talentos? Uma parábola muito conhecida, muito famosa. Quem aqui nunca ouviu falar da parábola dos talentos? Pode levantar a mão, sem medo. Algumas pessoas aqui. Eu vou resumir para vocês, eu quero ser breve nessa noite. A parábola diz que um senhor chamou 3 homens. O primeiro, ele deu 5 talentos. E 5 talentos, no contexto da época, significa uma quantia muito grande de dinheiro. Talento era uma medida financeira. Deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, e deu 1 talento para o terceiro. O que ganhou 5 talentos, multiplicou o talento, investiu o dinheiro, trabalhou para que multiplicasse. E ele ficou, então, no final, com 10 talentos. O que tinha 2 talentos, que recebeu 2 talentos, ele também se aplicou. A medida de capacidade dele talvez fosse um pouco menor, porque ele não recebeu 5, ele recebeu 2. Mas ele também se aplicou. Investiu aqueles talentos e multiplicou o dinheiro. E ao final, ele tinha 4 talentos. Mas teve um terceiro homem que tinha somente 1 talento. Ele recebeu somente 1. E o que ele fez com esse talento? Ele enterrou o talento. Ele estava com tanto medo de perder o talento, que ele não teve a coragem de multiplicar aquilo que ele recebeu das mãos do Senhor. Quando chega então aquele senhor e eles têm que prestar contas, o primeiro diz assim: aqui estão 5 talentos e mais 5. E ele diz assim: servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. E aí depois ele chega para o segundo: onde estão os talentos? Estão aqui os 2, agora mais 2 que foram multiplicados. Ok, servo bom e fiel, entra no gozo do teu senhor. E o que recebeu 1 talento? Olha, eu sei que o Senhor é um homem severo, é um homem rude, é um homem que colhe onde não plantou, eu tive medo e enterrei o talento. E aí o negócio ficou feio para ele. E eu quero ler somente um versículo que eu quero semear no teu coração nessa noite, que está em Mateus, capítulo 25. No versículo 29. Antes de ler, aquele homem retira então aquele talento daquele que tinha só 1. Entregou aquele que tinha 10. E ele fala o seguinte, Mateus 25, versículo 29. Preste atenção. Porque a todo que tem se lhe dará. Porque a todo que tem se lhe dará. E terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como assim, Senhor? Aquele que tem, se lhe dará mais, e dará em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Queridos, eu comecei a meditar nesse texto hoje de manhã, no meu devocional. Eu estava meditando nessa palavra de manhã, o Espírito Santo falou comigo, sobre aquilo que nós temos ou não temos, na verdade, não é porque não recebemos. Preste atenção. Aquilo que nós temos ou deixamos de ter, na verdade, não é porque não recebemos, mas é porque, na verdade, nós não sabemos fazer, não sabemos o que fazer com aquilo que recebemos.
Aquele homem recebeu, segundo a medida de capacidade dele, também uma quantia, e 1 talento era uma quantia muito expressiva. Já era uma quantia muito expressiva. Mas ele não sabia o que fazer com aquilo que ele tinha recebido. Porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, nós só não teremos se nós não dermos valor com aquilo que ele já deu. O que eu estou querendo te dizer, irmão, é que Deus sempre nos dá muito. O Senhor sempre coloca, o Senhor é uma fonte inesgotável de riquezas espirituais, de riquezas materiais, de riquezas emocionais. Toda sorte de riqueza já foi depositada nas regiões celestiais. Para o Senhor não há limites. O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que fazer com o que Ele já nos deu. E deixamos as oportunidades que Ele nos dá de viver uma intensa, verdadeira, autêntica transformação duradoura, deixamos escapar por entre os dedos, porque não entendemos o que o Senhor fez. Que você conserve essa chama acesa e saiba que se você não manutenciar essa chama no teu dia a dia, a tua experiência com Deus pode ir se apagando. Porque aquele que não guarda, aquele que não sabe o que fazer com aquilo que foi entregue, até o que tem, lhe será tirado. Mas eu quero te dizer também, meu irmão, minha irmã, que se você entender o que Deus está propondo, entender o que Deus está fazendo, Ele é o maior interessado em multiplicar o que você recebeu nesse final de semana, por toda a sua vida. Quando eu fui ao encontro com Deus, Deus mudou a minha história. Queridos, eu sou filho de pastor, eu nasci em lar cristão, toda a minha vida eu estive na igreja. Claro, ali, uma época ali meio confusa, dei umas beliscadas no mundo, né? Mas mesmo no mundo eu não perdi a referência. Nunca me desviei de fato, né? Não perdi a referência. Mas depois, amadureci, casei, continuei sempre no Evangelho. Mas não havia tido ainda uma experiência profunda com Deus, como eu recebi no encontro. E eu era uma pessoa muito tímida, bloqueada. Eu nunca me imaginei falando no microfone. Você pode acreditar nisso? Então eu sou um milagre. Eu nunca tinha pregado o Evangelho. Eu até era uma testemunha, mas não assim, não tinha habilidade para falar. Não que eu tenha muito hoje, mas eu era travado. E lá no encontro, Deus mudou a nossa sorte. Ela já nasceu falando, né? Ela tinha mais habilidade, e até hoje. Mas lá no encontro, o Senhor, Ele nos marcou profundamente. E o grande segredo de nós chegarmos até aqui é que nós nunca deixamos a chama se apagar. Nós entendemos que o que foi depositado nas nossas vidas era de muito valor e não podia se apagar. Então nós precisamos manutenciar. O que é manutenciar? É fazer manutenção da chama. Lá em Levítico fala, quando fala o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, essa palavra é uma palavra profética para o sacerdócio, que todos os dias ele precisava renovar a lenha do altar para que o fogo não se apagasse. Porque aquele fogo que estava aceso ali não era fogo de homem, foi o próprio Senhor que acendeu aquele fogo. E ele precisava remover as cinzas, precisava organizar o altar dele para que a chama não se apagasse. Eu quero te dizer, você só vai conseguir manter essa chama no seu coração se você continuar renovando o teu altar todos os dias. Preste atenção, todos os dias. Todos os dias. E eu quero te dizer algo. Quando você sair por aquela porta hoje, tem alguém que vai estar te esperando lá fora.
E você vai ter que aprender a lutar. Mas o teu encontro com o Senhor tem que ser todos os dias. Porque os dias são maus e você precisa vencer o maligno. Quando nós fomos ao nosso encontro, lá o Senhor mudou a minha identidade. Tocou na minha vida de maneira profunda, a minha e a dela. E ali nós percebemos que Deus colocou uma chama, que foi o início de um ministério pastoral que nós nem imaginávamos. E eu sempre disse para o meu pai, ó, Deus o livre ser pastor, está louco. Isso não é para mim, não. Deus o livre. Só que os planos do Senhor não são os nossos planos. E os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Teve muita renúncia em nossas vidas? Sim. Mas quando eu fui ao encontro com Deus, Deus mudou a minha identidade. Mudou o meu caráter. E ali eu consegui dizer sim para o Senhor. Eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver o teu projeto. E ali as guerras começaram. Mas sem luta não há vitória. As guerras começaram, mas Deus começou cada vez mais a fomentar o sonho em nosso coração de ver uma geração transformada pelo poder do Evangelho. Uma geração transformada pelo poder de Deus. E ali naquele encontro Deus nos ministrou profundamente, mas não foi só um encontro. Nós percebemos que todos os dias nós precisávamos buscar a chama para que ela não se apagasse, para que ela pudesse estar renovando as nossas vidas. Porque nós não vivemos de encontros, nós vivemos de intimidade diária. Amém? Nós não vivemos de encontro, meus irmãos. Quando eu falo de encontro, encontro como um evento de 3 dias. Nós vivemos de intimidade diária. E eu quero te dizer, meu irmão, que toda resposta que você precisa, além de você ter uma experiência sobrenatural para ser desatado pelo Senhor, como as mulheres tiveram, você também precisa conhecer o lugar secreto e buscar uma vida de intimidade com o Senhor, porque o teu Pai quer te consolidar todos os dias. Ali o Espírito Santo vai falar contigo, ali o Espírito Santo vai te mostrar coisas que você ainda não sabe, coisas que serão reveladas. Ah, pastor, mas todo dia Deus fala contigo? Não. Mas o dia que Ele não fala é uma semeadura no mundo espiritual. E me coloco à disposição até que Ele fale. Tem que ter paciência. Tem que ter planejamento. Tem que ter tempo. Se isso é uma prioridade na tua vida, coloca isso na tua agenda, meu irmão. Coloca isso na tua agenda, minha irmã. Eu estava nesse encontro aqui embaixo, na sala de reunião ali embaixo. E eu orei ao Senhor e disse assim, Senhor, eu já vi tantas pessoas ir ao encontro. Nós queremos ver pessoas que mantêm o fruto. E João 15:16 a palavra fala, não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. A fim de tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceder. Então, o Senhor quer que você tenha um fruto permanente. Amém, irmãs? Amém. Deus quer que você tenha um fruto permanente. Não quer perder a conquista? Não quer perder a oportunidade? Então preste atenção. Aquele que tem, mais ainda lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Se você guardar aquilo que você recebeu esse final de semana, você vai receber muito mais. Se você não cuidar disso, até o que você recebeu, você perde. É uma palavra muito séria. É um confronto. Mas é a verdade. É bíblica. E nós precisamos lidar com aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Nós precisamos lidar e consolidar aquilo. Então, quero dizer para você, Deus está comigo. Tem gente que fala isso, Deus está comigo. Então eu não preciso mais estar na cela, não preciso mais ter devocional, não preciso mais ir no culto. Veja lá, Deus está contigo. Mas guarde tudo isso
vai te ajudar a você manter aquilo que você recebeu e multiplicá-lo. Mas por quê? Porque tem uma caminhada que se construiu. O Senhor vai nos dar mais nessa caminhada, nessa jornada, e nós vamos desenvolvendo isso. Amém, queridos? Jesus contou essa parábola não para falar de quem multiplica o dinheiro e quem não guarda o dinheiro embaixo da terra. O objetivo dele não foi esse. Ele poderia ter contado qualquer outra parábola com qualquer, assim como ele fez outras parábolas. Mas o objetivo dele a trazer uma parábola, independente de qual seja, é sempre ilustrar uma verdade eterna do reino de Deus, contando uma história, uma metáfora, uma história para que o nosso intelecto possa assimilar. E o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo justamente isso. Você precisa guardar e aproveitar a oportunidade que eu estou te dando. Porque isso será multiplicado na tua vida. Mas se você não guardar aquilo que vou receber, até o que você recebeu lhe será tirado. Amém, queridos? Eu te pergunto, o que Deus já te deu? Você tem guardado? Talvez alguém diga assim, pastor, mas eu não tenho. Se você não tem, é porque provavelmente está sendo tirado de você. Porque você não guardou o que você já recebeu. Como a parábola nos ensina, independente do tamanho ou da quantidade de talentos, todos receberam. E eu quero dizer para você, todos nós recebemos da parte de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio morrer por todos de igual maneira. Ele não disse assim, vou morrer por um ou por aquele que é bom, esse é ruim. Não, não. Jesus, ele veio fazer um sacrifício só por todos. O mesmo amor que me alcançou, que alcançou a pastora, foi o que te alcançou. As mesmas bênçãos que me alcançaram, que alcançaram ela, os 12, os pastores, são as bênçãos que alcançaram todos. Agora, talvez a diferença está naquele que guarda as palavras e aquele que não guarda. Aquele que guarda princípio, que guarda a palavra, aquilo que ele recebeu vai ser multiplicado. Mas aquele que não guarda a palavra, até o mesmo que tinha recebido, vai ser tirado. É a palavra de Deus. Nós temos que entender o princípio que está contido na palavra de Deus. Por isso, nessa hora, eu gostaria também que você considerasse como está a sua vida em relação àquilo que você já recebeu da parte do Senhor.